Oi, gente, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos começar a semana com a nossa aula de ciências, tá bom? E na aula passada, o que aconteceu? Nós finalizamos o livro, né? Se vocês observaram bem. Fizemos atividades da página 193 e atividades da página 194, que é a que nós vamos fazer agora, tá bom? Na página 193 falava o seguinte, número 1. Fernando resolveu preparar o jantar. Ao pegar uma lata de milho no armário, ele percebeu que a embalagem estava com a tampa estufada. Por isso, ele decidiu que não iria usar o produto para o jantar. Né? E decidiu não usar. Letra A. Sabendo dos cuidados que devemos ter com a alimentação, você acha que a atitude de Fernando foi correta? Justifique sua resposta. Eu imagino que vocês tenham escrito que foi correta, né? Realmente, a atitude dele foi correta. Porque a embalagem ela não estava igual a que ele pegou no mercado, ela estava com uma aparência diferente, com uma aparência duvidosa. Então, pelo sim, pelo não, ele fez o certo, que é não utilizar aquela embalagem, não usar aquilo, porque afinal de contas não estava igual. Então ele ficou desconfiado, é uma coisa que ele vai ingerir, que a família dele vai comer, né? Então ele optou por não. E vocês têm que fazer a mesma coisa. Embalagem estufada, embalagens quando é de metal, ela é aquelas latas, né, enlatados. Se tiver enferrujado, embalagem rabiscada ou muito velha ou arrancada, não comprem e não consumam, tá? Na letra B, você deveria ordenar as letras de 1 a 5 para descobrir a palavra que completava a frase. Então, a palavra é gases, tá? A decomposição da matéria orgânica por bactéria libera gases no ambiente. No caso de produtos enlatados, isso pode fazer que a lata fique estufada. Foi da mesma forma que Fernando encontrou. Letra C. Por que não devemos consumir alimentos com latas estufadas? Nós não podemos consumir alimentos com as latas estufadas porque isso quer dizer que aquele alimento que está enlatado ali, ele está perdido, vencido, está se decompondo. E quando um alimento está se decompondo, ele junta muitas bactérias. Essas bactérias são as responsáveis pela liberação dos gases, tá? Sinal que o alimento está perdido, está vencido quando a lata está estufada. Por que estufa a lata? Porque os gases estão ali dentro totalmente tampado, né? Então o gás, ele incha, ele infla, faz com que a lata estufe, mostrando para nós que o alimento não está próprio para o nosso consumo. Vamos lá para a página 194, exercício 2. Alguns mamíferos que se alimentam de plantas, como as vacas, apresentam um sistema digestório especializado capaz de digerir a celulose, um tipo de açúcar encontrado nas plantas. A digestão da celulose nesses animais deve-se, em parte, à presença de seres vivos microscópicos no sistema digestório. Tá bom? A letra A. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra como é chamado o animal que possui esses seres vivos microscópicos no sistema digestório e que é capaz de digerir a celulose. Esses animais se chamam ruminante, tá? Ruminante. Letra B. Você acha que esses seres vivos microscópicos são benéficos ou prejudiciais aos animais que os possuem? Esses seres vivos, eles fazem bem ou fazem mal para os animais que têm eles no organismo? Esses seres vivos, eles fazem bem para os animais. Por quê? Porque eles auxiliam no processo da digestão desse animal. Automaticamente, o animal tendo uma boa digestão, ele vai absorver todos os nutrientes do que ele ingerir, tá? E vai contribuir, se o organismo dele tem nutrientes, automaticamente ele é mais saudável, tá bom? Número 3. Fabiana está observando um fungo no microscópio. Assinale as informações que se referem apenas aos fungos. Formados por uma ou mais células, formam bolor em pães, causam micose. Essas são as 3 afirmativas que se referem a fungos. Bom, nós finalizamos esse capítulo.
vamos agora para a página 195. Sempre no final de cada capítulo do livro, nós temos essa página que é o que estudei, que ela faz um resumo de cada ponto de relevância que nós estudamos no capítulo. Nós vamos ler, eu vou debater um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre cada tópico, para eu poder orientar vocês quanto às atividades, tá? No ar que você respira, na folha de uma árvore em decomposição, no iogurte que você toma no recreio e no interior do seu intestino. Eles estão em toda parte. Vamos revisar um pouco do que você estudou neste capítulo a respeito desses pequenos seres. As bactérias apresentam apenas uma célula. Em geral, elas são observadas somente com a ajuda de um microscópio. Então, quer dizer que a bactéria, justamente por ela ter apenas uma célula, ela é impossível de se ver a olho nu, né? Sempre que você vê uma bactéria, é importante que você tenha em mãos esse equipamento que é o microscópio, que te possibilita enxergá-las. Nos ambientes existem diversos seres microscópicos, como fungos, protozoários e bactérias. Alguns deles podem prejudicar a saúde e causar doença. Lá no começo do capítulo eu expliquei para vocês o quê? Eu expliquei que as bactérias elas estão presentes em todos os lugares, né? E que não podemos ver no nosso corpo, principalmente nas mãos, embaixo das unhas, nos alimentos, na água, sob um móvel, no chão que você põe o pé descalço, né? Então, por essa razão é importante o quê? Primeiro de tudo, higiene. Tomar banho certinho, não andar descalço, lavar sempre as mãos, por baixo das unhas, né? Principalmente nessa época agora e em todas as épocas, né? Nessa época agora nós evitamos o contágio da Covid-19, mas nas demais épocas e sempre, em todo o tempo da nossa vida, nós evitamos a ingestão de bactérias, tá? Lavar bem os alimentos, beber água somente filtrada, fervida, água tratada, ok? Os fungos podem ter uma ou mais células. Alguns fungos podem ser observados a olho nu e outros são visíveis apenas com o auxílio de um microscópio. Os fungos também é a mesma coisa, só que o fungo tem alguns tipos desse fungo que nós conseguimos enxergar, como o bolor. Já viu quando um pão está muito tempo guardado em lugar úmido? Ele vai ficando meio que esverdeado, acinzentado. Aquilo lá é o bolor. Aquilo lá é um exemplo de fungo que nós podemos enxergar, sem precisar de um equipamento específico. Algumas bactérias e alguns fungos têm um papel fundamental nos ambientes, pois alguns desses seres vivos realizam a decomposição da matéria orgânica. Então, nós vimos as bactérias, que são os lactobacilos vivos, que são usados em iogurte, que a gente pode comer, né? E tem também a questão da decomposição do solo, né? Que decompõe o solo, ela faz ali como se fosse o papel de adubo, né? Ela aduba, ela germina o solo. No corpo humano, existem diversas bactérias que contribuem para a nossa saúde, como nós vimos a ingestão do lactobacilo, que é um tipo de bactéria. Fungos e bactérias são utilizados pelo ser humano na produção de alimentos. Vimos alguns queijos, além do iogurte, não foi? Então, finalizamos aqui o nosso primeiro capítulo, né? Do conteúdo de ciências. Fizemos atividades propostas no livro, conversamos, lemos os textos. Agora, no caderno de vocês, vocês vão responder as perguntas, copiar e responder no caderno, tá? São 9 perguntinhas. Essas perguntas eu até coloquei lá, páginas 182 a 192, tá? Essa pergunta é relativo a todo o conteúdo do livro, tá? Tem perguntas aqui que vocês vão saber responder até mesmo sem consultar o livro, porque é coisa fácil e é coisa que nós já conversamos aqui. Teve uma mudança. Essas atividades, elas estavam lá no anexo, né? Não estarão mais no anexo as atividades que são para vocês copiarem no caderno. Elas estarão aqui na folha, logo abaixo do cronograma daquela disciplina, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. A nossa aula de ciências é essa. Na próxima eu volto, fazendo a correção como a gente sempre faz, tá bom? E entrando no novo conteúdo. Beijinhos para vocês, uma boa semana.